Olá pessoal, meu nome é José, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Química pela Universidade Federal de Ouro Preto e hoje eu vou apresentar para vocês nosso trabalho intitulado Significativa Fotorredução do CO2 em um composito mesoporoso de MCM41 com óxido de cobre. É importante saber que nosso trabalho foi aceito pela revista Environmental Chemical Engineering e eu sou orientado do professor Dr. André Esteves Nogueira. De acordo com a ONU, nos últimos 70 anos ocorreu um rápido incremento da população mundial, indo de 2,6 bilhões de habitantes para quase 8 bilhões. Por conta disso, o uso de combustíveis fósseis aumentou drasticamente, ocasionando com isso o incremento das concentrações do CO2, contribuindo diretamente aos gases de efeito estufa e causando alguns problemas ambientais, como o aquecimento global, derretimento dos polos, aumento do nível do mar e problemas da agricultura. E é por isso que é importante desenvolver métodos para abater as altas concentrações de CO2, e na atualidade nós temos diferentes métodos para o abatimento de CO2, como o método eletroquímico, o método de absorção e métodos de catálise heterogênea. E dentro da catálise heterogênea, nós temos a fotocatálise, que é um dos métodos mais promissores que nós temos atualmente. E a fotocatálise consiste basicamente na absorção de fótons por um semicondutor, onde ocorrem duas reações simultâneas, que é a oxidação e a redução. Então, quando os semicondutores são excitados com uma energia maior ou igual à banda gap, os elétrons da banda de valência vão para a banda de condução, e aí é onde eles podem ser utilizados nos processos de fotorredução. Então, aqui nós temos os fotocatalisadores mais clássicos nos processos de fotorredução, e especialmente, entre os mais usados, nós temos o dióxido de titânio. Mas ele apresenta alguns problemas relacionados com sua eficiência, porque ele tem uma banda gap muito elevada de 3,2 eletronvolts. E conhecendo os problemas dos fotocatalisadores, nós temos um candidato promissor para a fotorredução de CO2, que é o óxido de cobre, que ele apresenta boas características para os processos de fotorredução, como a banda gap ideal, e tem uma boa absorção na região visível. Mas ele apresenta também alguns problemas conforme a sua estabilidade, que ele, após o primeiro processo, ele perde aproximadamente 70% da sua atividade. Uma das estratégias que nós temos atualmente para tentar aumentar a afinidade pelo CO2 e diminuir ainda a taxa de recombinação do par elétron-buraco é a formação de heteroestruturas. Como o caso que apresentava, a heteroestrutura de óxido de nióbio e óxido de cobre, que além de aumentar a estabilidade do material, nós aumentamos também a estabilidade do cobre, que é o problema que ele tem, né? E o material que nós estamos propondo como suporte é o MSM41, porque ele tem umas características bem interessantes para os processos de fotorredução, que ele é um material poroso, que tem uma elevada área superficial, e além disso tem uma muito boa afinidade com o CO2, que é importante para nossos processos de fotorredução de CO2. Passando para os objetivos, nós temos como objetivo principal sintetizar e caracterizar os fotocatalisadores à base de MSM41, modificado com cobre para aplicação dos processos de fotocatálise. E como objetivo específico, nós temos sintetizar a heteroestrutura, caracterizar estrutural morfologicamente e estudar a atividade e seletividade dos fotocatalisadores. Passando para os materiais e métodos, na síntese da MSM41 foi adicionado 1 grama de CTAB em 480 ml de água e 3,4 ml de NaOH, e foi aquecida essa solução até 80 graus. Após o tempo, foi adicionado 5 ml de Teus lentamente e ela foi agitada por 24 horas. Após o tempo, foi desligado a agitação e foi lavado e secado o material a 70 graus e depois ele foi calcinado a 500 graus por 4 horas. Passando para as caracterizações, vou apresentar para vocês os resultados dos análises dos materiais impregnados com óxido de cobre, começando com a análise de fração de raio-x, que foi realizado para verificar a estrutura dos materiais. Como podemos observar aqui nos bifratogramas, pode-se ver que tem dois picos de difração correspondentes aos planos 110 e 200, que indicam a ordem estrutural hexagonal do sistema mesoporoso. E entre 35 e 40 temos dois picos bem intensos, característicos da fase monoclínica do óxido de cobre. Foi feito também uma análise de infravermelho para verificar os grupos funcionais presentes nos materiais, e nós podemos verificar nos gráficos A e B, que antes e após da calcinação, que ali temos os grupos característicos do nosso material MSM41. Além, nós temos alguns picos característicos também do surfactante, como o caso de 2925 e 2847, e também no caso de 1832, que são grupos presentes do surfactante e também do nitrato de cobre, que após o processo de calcinação, eles desaparecem. Nós fizemos também uma análise de reflectância difusa para determinar a banda gap dos nossos materiais, e nós podemos identificar no gráfico A que temos a banda gap de 4,6 eletronvolts para o material MSM41. Por enquanto, quando o material já foi adicionado o óxido de cobre, sua banda gap foi diminuindo drasticamente. Nesse caso, foi de 1,73, 1,91 e 1,97 para cada um de nossos materiais. Nós fizemos a análise de microscopia eletrônica varredura para conseguir identificar a morfologia do nosso material, e allí nós conseguimos verificar que ele não tem morfologia definida.
No análise de absorção e inserção de nitrogênio, nós conseguimos identificar a área superficial dos materiais, que foi bem elevada, e além disso, podemos identificar também os isotermas dos nossos materiais, que dá para perceber que é um isoterma tipo 4, que é característico dos materiais mesoporosos. No análise de XPS, nós estudamos a composição superficial e o estado químico dos elementos do material MSM41 e o MSM41 já com de 1% e 10%. Aí nos espectros nós podemos encontrar que temos a presença de os três elementos principais, que é oxigênio, silício e carvão, para nosso material MSM41, sem coure. E aqui não temos a presença de coure. Mas nos outros materiais já temos a presença de coure, o que poderia conferir os resultados do difração de raio-x. E para finalizar, nós fizemos também a avaliação da atividade fotocatalítica da MSM41 e dos compósitos de MSM41 com óxido de cobre. Então, na figura 12, nós poderíamos observar os compostos gasosos formados na reação de fotorredução de CO2, onde poderíamos conferir que o MSM41 produziu etileno, metano e monóxido de carbono após 5 horas da reação. Mas os compostos 5 e 10% de óxido de cobre, eles perderam sua atividade fotocatalítica. Pode-se observar também que o material de 1% apresentou também uma conversão de etileno aproximadamente 4 vezes maior que da MSM41 pura. Já passando para a conclusão, os resultados mostraram que o MSM41 é um material interessante para ser utilizado para a preparação de compositos, porque ele apresenta uma boa área superficial e muito boa afinidade com a molécula de CO2. E por outra parte, após a incorporação do óxido de cobre na estrutura de MSM41, ele melhorou muito a sua atividade e a seletividade para a produção de etileno e metano. Já para finalizar, eu gostaria de agradecer a todas as instituições que participarem e financiarem também nossa pesquisa. E muito obrigado pela atenção.